Vamos lá, o Internacional vence em Pelotas e fica com o título da Recopa Gaúcha. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. O Inter entrou em campo nesse jogo com Antony, Brian Aguirre, Juninho, Clayton Sampaio, Luiz Felipe, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Kaique e Borré. Aproveitando aqui, até bom que o Inter ganhou, né? Para não parecer que é mimimi ou que é oportunismo. Mas assim, a Recopa Gaúcha é uma competição que não vale absolutamente nada. Tá? E não muda em nada o patamar, o momento, a história do Inter. Com todo respeito à federação, com todo respeito aos clubes do interior, com todo respeito a, neste caso, o Brasil de Pelotas pode ser muito bom lá para a comunidade, pode ser muito bom para o Bento Freitas receber, para a torcida se organizar. Imagino que para os torcedores locais do Inter, para os torcedores do Inter que se movimentaram para estar presentes lá hoje, independente de onde eram, de onde moravam, foi uma experiência legal e tudo, mas é uma competição que é totalmente desnecessária, não tem necessidade nenhuma, no mínimo mal organizado, no mínimo um produto muito mal vendido. Como o Gauchão também é um produto mal vendido, a Recopa Gaúcha a mais ainda, que não vale absolutamente nada, não tem como uma competição como a Recopa Gaúcha acontecer na data que acontece, é uma data horrorosa para ter a Recopa Gaúcha, como foi em outra oportunidade quando com o Grêmio, se eu não me engano foi o primeiro jogo pós o retorno do Mundial de Clubes, tu ter um jogo de Recopa Gaúcha no meio de um jogo contra o Fluminense e depois contra o Curitiba, onde tu briga para não cair, é inadmissível. No mínimo, então, já que legal, vai ser feito para valorizar o campeão da Copa FGF, maravilha. Mas bota em janeiro, então. Bota uma semana antes do Gauchão, bota 2 dias antes do Gauchão, bota então no meio de uma rodada e outra do Gauchão, mas não no meio do ano, não em maio, né, no meio de competições. Eu acho totalmente desnecessária. Eu acho que o Inter deveria ter ido com a equipe sub-20, tá? Eu acho que não tinha nem que ter ido Pesolano para lá, tá? Eu acho que o Inter não deveria ter mandado Pesolano, não deveria ter mandado nem os reservas que foram. Eu acho que valeria muito mais a pena então a gente ver um guri da base no lugar do Clayton Sampaio do que o Clayton Sampaio, que a gente já sabe que pode render. Colocava o goleiro, o terceiro goleiro ali no lugar do Antony, tá certo? Então, eu acho... Não, o Cauê Jesus, né? Então, assim, eu acho que o Inter não deveria ter colocado como foi, deveria ter ido com um time, sei lá, sub-20 e nem o Pesolano ir. Até em vista do que aconteceu esse ano no Gauchão, que fizeram aí os erros de arbitragem, eu acho que não valeria a pena se desgastar para isso. Mas o Inter não fez isso, então vamos analisar o que o Inter fez. O Internacional resolveu ir com os reservas, tá? Não foi o time titular, foi os reservas, o que só valida que Alan Patrick é reserva, que o Alejandro é titular e o Borré é reserva, certo? O único titular ali no momento seria o Antony, ok? Mas sobre o jogo em si, não fica nada pro Pesolano, tá? Não fica nada pro Paulo Pesolano desses 90 minutos. A única coisa que fica para ele é que continua com a mentalidade que ele tá de time titular, tá? Nem pensar, nem sonhar em botar o Aguirre titular, nem pensar. Errou demais hoje, deixou o Brasil de Pelotas ter chances incríveis na cara do gol. Erra no gol que o Inter toma. O Juninho nem pensar. Clayton Sampaio nem pensar. Errou o tempo todo que o Brasil de Pelotas atacava. No gol que o Brasil de Pelotas fez, que abriu o placar. Tá certo? Ronaldo foi só uma fase ali. Não pode mais ser titular do Inter. Voltou ao que era antes. O Thiago Maia acabou até sentindo, né? O Tabata não pode ser titular do Inter. Tá certo? O Alan Patrick sumido no jogo, não fez nada. Nem sei se dava pra cobrar alguma coisa dele hoje. Kaique também não tem condições de ser titular. E o Borré, mesmo que tenha feito o gol no final do jogo, acho que até no fim do jogo o Inter entendeu que se jogasse com mais bolas aéreas conseguiria ganhar, até porque tem mais qualidade que o Brasil de Pelotas, mas mesmo assim não é para ser titular. Só fica isso, só fica confirmando que o elenco do Inter é um elenco fraco, é um elenco limitado e que nenhum desses jogadores que iniciaram como titulares hoje devem ser titulares no Inter para a continuação do ano e da temporada. Mantenha Bernabé, mantenha Alejandro, mantenha o Vidagra, mantenha o time que tem jogado nas últimas partidas. Mas o Inter se livra de uma manchete, né? A manchete que ia ficar era: o Inter perde a Recopa para o Brasil de Pelotas. O Inter é derrotado pelo Brasil de Pelotas e perde, ainda mais que não quis ir com a base, foi com o time reserva. Então o Alan Patrick estava lá, o Borré estava lá. E então a manchete seria a derrota, né? Mas o Inter consegue tirar pelo menos essa manchete e conseguir com o Vitinho e com o Borré vencer por 2-1 e ganhar
né, o título da Recopa, a terceira vez que o Inter ganha o título da Recopa, 2016, 2017, e agora 2026. O Inter não estará na Recopa ano que vem, porque não ganhou o Gauchão 2026, ok? No mais é isso, voltamos aqui porque o Inter vai enfrentar o Coritiba no final de semana. Por hoje, era isso mesmo, bem rapidão aí.